Boa noite. Aqui nós estamos para ouvir a palavra de Deus, receber o direcionamento que Deus tem para a minha vida e que Deus tem para a sua vida. Sabemos que esse encontro marcado é o encontro a qual Deus irá falar comigo, a qual Deus irá falar com você. E o que Deus irá falar hoje é o que nós precisamos ouvir hoje. Amanhã o alimento será outro. Então nós precisamos focar no que Ele tem para mim hoje, no que Ele tem para mim agora, porque é bom, é perfeito e é agradável. É isso que vai me conduzir a esse plano perfeito que Ele tem para minha vida e que Ele tem para a sua vida. No nome de Jesus. Ó soberano e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, tu és santo. Sublime, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração, tu és maravilhoso. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o autor e o consumador da nossa fé. Oh Deus, tu és lindo. Tu és sublime, tu és poderoso, majestoso, magnificente és tu, Deus. Tu és tudo para mim, Deus. Oh Pai, que nesta noite, Deus, a palavra a qual o Senhor irá falar aos nossos corações venha para nos impactar, para verdadeiramente transformar, Pai, o nosso entendimento, a nossa vontade, o nosso querer, Deus. Perdoa, Senhor, os nossos erros, perdoa as nossas falhas, perdoa nossos momentos de fraqueza. São muitos, Pai. Somos errantes, mas queremos, Deus, melhorar. Queremos ser melhores, queremos adorar ao Senhor de todo o nosso coração, queremos aprender com o Senhor a cada dia a humildade, a mansidão, a pureza de coração, oh Deus. Sabemos que nós não somos puros, mas podemos aprender, Deus, a pureza, podemos seguir e imitar o Senhor, oh Pai. É isso que queremos. Fala conosco, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Hoje nós vamos fazer a meditação aqui no livro de João. O capítulo é o 8 e nós vamos iniciar no versículo 43. Aqui no versículo 43, a palavra ela vai dizer assim para mim e para você. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai? Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui nós vemos Jesus esclarecer para mim e para você acerca da verdade. Que quando a verdade ela é pregada, muitos vão se incomodar. Quando a verdade ela é dita de maneira verdadeira, nua e crua, como diz, alguns vão se incomodar. Mas entenda que só irão se incomodar aqueles que estão fazendo algo que Deus não está se agradando e Deus está chamando aquela pessoa para um conserto. Porque aqui, quando fazemos a leitura, nós identificamos Jesus dizendo: a verdade vos libertará. Então, eu preciso entender e você precisa entender que a única coisa que liberta é a verdade. Independente de qual grau ela seja. Uma pessoa, um amigo, uma mulher, um homem, seu filho, se ele te ama, ele irá dizer a verdade para você. Se você pedir a opinião, ou se você não pedir. A pessoa que te ama, ela vai dizer para você: olha, o que você está fazendo não está correto. Olha, o que você está fazendo pode te levar a isso, a isso. Você está dizendo a verdade.
E muitas vezes o outro está ouvindo a verdade, mas ele não quer a verdade. Ele quer seguir os próprios desejos, os próprios sentimentos. Ele vai se ofender. Quem é você? Você é dona da verdade? Você é dono da verdade para estar dizendo algo para mim? E você tem a liberdade para dizer: a verdade é de Deus. A verdade é de Cristo. Ele é o dono da verdade. Mas se você quiser ser um filho de Deus, você precisa dizer a verdade. Viver na verdade, porque é ela que liberta. E quando eu e você, nós não vivemos na verdade, infelizmente, nós somos prisioneiros. Prisioneiros do diabo, filhos dele. E não é palavras de um ser humano, não. É o que está escrito na palavra. Aqui no verso 43 vai dizer assim: porque não entendeis a minha linguagem. Jesus, ele está fazendo uma pergunta: por que não entendes a minha linguagem? Eu preciso entender que Jesus, ele não faz parte do mundo. Ele passou pelo mundo, mas ele não faz parte do mundo. Mediante a isso, eu preciso entender que se eu sou cristã, eu também não faço parte do mundo. Eu também estou de passagem pelo mundo. E eu preciso confessar isso, porque se os meus olhos não são abertos suficiente para entender que eu não faço parte deste mundo, quando eu ler as Escrituras, eu também não vou conseguir entender. Porque as Escrituras não é algo natural, é algo espiritual. As Escrituras vão falar do Espírito, das coisas espirituais. Jesus, ele deixa isso bem claro. Então é por isso que ele faz essa pergunta: por que não entendes a minha linguagem? Porque somos estrangeiros. Eu e você, que aceitamos a Cristo, que aceitamos viver para receber a vida eterna lá no céu, nós somos estrangeiros. Muitos não irão nos entender, irão nos chamar de loucos, irão falar coisas daí para... E nós não podemos nos importar. Por quê? A nossa linguagem é a linguagem de Cristo. E só quem fala igual a Cristo, a língua de Cristo, a língua do céu, a língua da eternidade, é quem vai nos entender. Então, por isso ele faz essa pergunta: por que não entendes a minha linguagem? Aí ele continua e diz: por não poderdes ouvir a minha palavra. Palavra essa que é verdadeira. Porque quando você vai dizer para uma pessoa que ela não se importa com a verdade, mentir para ela é um prazer, é curtir, é algo agradável. Você vai dizer a verdade para ela, ela não vai aceitar. Ela vai confrontar você. Ela vai falar: não, essa é a sua verdade. Essa não é a verdade, não. Eu não tenho uma verdade. Jesus Cristo é a verdade. É Deus que tem a verdade. É a palavra de Deus que é verdadeira. E quando eu digo o que está na palavra, eu estou dizendo a verdade. E esta verdade, ela me liberta, ela me traz para a luz. E quando eu digo a verdade, eu sou filha de Deus. Mas quando eu digo mentiras, eu sou filha do diabo. E sou presa nas mãos dele, porque ele não tem liberdade. Ele tem cativeiro. Ele tem prisão. Aqueles que mentem, eles estão aprisionados na mão do diabo. E se eles não aceitarem a verdade, que é a palavra de Deus, se eles não aceitarem Jesus, se eles não se esconder na habitação do Senhor, eles vão continuar sendo o que são. Aí ele continua e diz: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai.
Quantos são aquelas pessoas que estão mentindo, que estão manipulando, que estão enganando e dizem ser filhos de Deus? Eu dizer é uma coisa. E o que eu estou fazendo? Condiz com o que eu estou dizendo? As minhas ações, elas precisam estar andando lado a lado com as minhas palavras. É oração. É uma ação junto com as palavras. Então, as minhas palavras, elas precisam estar de acordo com os meus atos. Se as minhas palavras dizem uma coisa, os meus atos dizem outra, dificilmente eu estou na verdade. Então, é por isso que ele diz: e quereis satisfazer o desejo do vosso Pai. Como que eu vou fazer a vontade de Deus se eu estiver contando mentiras? Não há possibilidades. Eu só consigo fazer a vontade de Deus na verdade, fazendo a verdade, cumprindo o que está escrito. Se isso irá afetar, agredir alguém, eu sinto muito. Mas o meu Pai, ele é verdade. E se o seu Pai, ele não é verdade, estamos em lados opostos. Me recordo de uma vez a qual eu fui fazer um trabalho e uma pessoa chegou para mim e disse: esta sacola não é para ninguém mexer. Se alguém vir pedir, diz que acabou. E eu disse: se alguém me perguntar, eu mando perguntar para o Senhor, porque eu não estou aqui para contar mentiras. E a pessoa olhou para mim e não disse mais nada. Mas ali ele entendeu. O meu Pai, ele diz a verdade. Se isso me custar meu emprego, o meu Pai me dá outro. Ele me chamou outras vezes para trabalhar. E ele entendeu que o meu Pai é Deus. E ele só diz a verdade. E eu só consigo ser filha dele, dizendo e fazendo a verdade. Ele continua aqui, ele diz: ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, toda vez que você conta uma mentira, você se torna filho do diabo. E todas as mentiras ditas vão te aprisionando. Nunca pense que uma mentirinha não vai fazer mal. Mentira é mentira. A Bíblia diz que são as raposinhas que fazem mal à vinha. Então cuide, não existe mentirinha. Também não existe mentirona, existe mentira. Ou é mentira, ou é verdade. Como Jesus disse, é sim, sim, não, não. Passou disso. A procedência é diabólica. É o diabo querendo te enganar, querendo te manipular, querendo te iludir. Não permita. A verdade liberta. Então leia a Bíblia. Busque entendimento acerca da palavra de Deus. Se você não consegue fazer só, peça ajuda. Estão aí muitos aptos a te ajudar. E se tem uma coisa que você sempre vai encontrar em Deus, é ajuda para cumprir a verdade, para que a verdade se cumpra na sua vida. Sempre Deus ele vai enviar alguém. Se você realmente tiver o desejo de buscar a verdade de Deus, ele vai enviar alguém para te ajudar. Então leia a Bíblia, peça por Espírito Santo te dar entendimento e sabedoria, porque é o Espírito Santo que convence o homem do erro, do juízo, da justiça, das falhas. E se porventura você se sentiu, constrangida, acuada, é porque o Espírito Santo está falando com você. Com certeza há coisas que o Espírito Santo quer que você tire.
Ele está vendo você dar liberdade para ele agir na sua vida. E você dá liberdade para o Espírito Santo agir na sua vida quando você liberta a verdade. E você tira todo tipo de engano, todo tipo de mentira de dentro de você. Assim você se torna sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. E ele soa, ele fala delicadamente ao seu coração. E ele só diz a verdade. Por isso Jesus disse: verdadeiramente sereis livre. Eu e você somos livres através da verdade, que é a palavra de Deus. Então o Senhor, Ele quer que eu e você tenha isso muito fixo na nossa mente nessa noite. Nunca minta. Nunca diga mentiras. Nenhuma mentirinha. Nada, nada, nada de mentira. Jesus, através do Espírito Santo, Ele sempre vai te conduzir à verdade. Não tenha medo de perder amigos, de perder trabalho, de perder seja lá o que for. Não tenha medo de perder nada, porque você está dizendo a verdade. Porque a recompensa da verdade é uma paternidade eterna. A recompensa da verdade é o reconhecimento das pessoas que vão olhar para você e dizer: naquela pessoa ali você pode confiar, ela não mente. Olha que orgulho que você estará dando a Deus. Não se orgulhe de você. Deixe que Deus tenha prazer e orgulho em você. Glorifique sempre a Deus. Porque se eu e você deixar o orgulho entrar no nosso coração, a queda é certa. E isso jamais pode acontecer comigo e com você. Então nós precisamos deixar muito claro, onde quer que nós formos, a verdade é o que brilha em mim. Deus é o que brilha em mim. Se isso me custar o meu emprego, que seja. Se isso me custar uma amizade, que seja. Isso não tem preço. Você dizer a verdade acima de tudo não tem preço. Eu conheço muitas pessoas e já vi muitas pessoas que elas não entendem, não leem muitas vezes a Bíblia Sagrada, mas a verdade para elas é uma só. E isso faz a luz de Cristo brilhar na vida dela, mesmo sem ela saber. Porque pessoas olham para ela e dizem: aquela moça ali, ela só fala a verdade. Nela nós podemos confiar. Há muitos por aí desta maneira, brilhando a luz de Cristo, até mesmo sem saber. Imagine quando elas saberem. Então, essas pessoas, elas estão brilhando a luz de Cristo, mesmo sem saber. Porque Deus, Ele fala: eu velo pela minha palavra. Então, aqueles que cumprem alguma coisa que está escrito aqui, mesmo sem elas saber, elas estão cumprindo o que Deus pediu. E a bênção de Deus será derramada na vida delas, assim como é derramada na minha e na sua. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida através dela, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, glórias e glórias nós te damos, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada por esta palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, porque eu creio que o Senhor libertou tantas almas, tantos pensamentos foram livres, Senhor, foram ampliados, ó Pai. É tudo que nós precisamos nesta terra de passagem, Senhor. Abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento, compreender que o Senhor é o dono da verdade e que a verdade nos liberta e que a mentira nos aprisiona e nos afasta do Senhor, nos coloca em pecado. Oh, Pai, a mentira, ela, além de nos afastar do Senhor, nos torna filho do diabo, e o diabo só veio para roubar, matar e destruir.
E o Senhor diz que a verdade, ela traz vida e vida com abundância, e é o que nós queremos, Pai. A vida com abundância, a vida do Senhor, a alegria do Senhor, a paz do Senhor, a abundância do Senhor, Pai. Oh, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, nós queremos, Senhor. E nós rejeitamos todo tipo de mentira, Senhor. Nós pedimos ao Senhor que a cada dia nos dê fortaleza, que a cada dia o Senhor nos fortaleça, que a cada dia o Senhor blinde a nossa mente, o nosso pensamento, Pai, para que possamos cumprir o querer e a vontade do Senhor, porque o querer e a vontade do Senhor é algo eterno para a minha vida, para a vida do teu filho, para a casa, para a família. Oh, Deus, quantos são aqueles, Pai, que não deixam ser roubada a verdade de dentro de si. E estes estão honrando ao Senhor, glorificando ao Senhor. E há muitos, Pai, que nem declaram que são filhos de Deus. Há muitos, Pai, que nem conhecem o quão poder maravilhoso que o Senhor tem para lhes dar por estarem firmes na verdade, por não mentirem, por não omitirem a verdade. Oh, Pai, Tu és lindo, Senhor. E o Senhor zela pela palavra do Senhor, o Senhor vela pela palavra do Senhor, o Senhor cuida daqueles que cumprem a palavra do Senhor, independente de quem seja, oh Deus. Obrigada, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo em nossas vidas através da Tua palavra, Deus. Glorificado e exaltado seja o Senhor, que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores esteja na vida de cada um que está ouvindo esta palavra, Senhor. Que cada um, Pai, seja ricamente abençoado com a verdade, com esta palavra que liberta. Que todos sejam livres, Senhor, na presença do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você, para clicar no joinha desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Deixe, né, o mover te conduzir. Se por acaso você lembrou de alguém, pensou em alguém quando você ouviu estas palavras, né? Compartilhe esse vídeo com ela, porque com certeza Deus, Ele está aprovando alguma ação ou Ele irá dizer para que aquela pessoa melhore na presença de Deus. A verdade, ela nos liberta. A verdade, ela liberta a mim, ela liberta você. E Deus quer que nós compartilhemos para que outras pessoas também sejam libertas. E assim nós evangelizamos e assim nós iremos crescer em graça e em sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.